Oi, gente, eu sou a Erika Santos e vim abordar aqui mais um assunto com vocês. Gente, hoje eu quero falar sobre a importância que é da gente se curvar à vontade de Deus para nossa vida, se curvar aos projetos de Deus para nossa vida. Gente, Deus não medirá esforços para poder salvar você, para salvar a sua família. Então, quanto antes a gente ceder à vontade de Deus, ceder aos seus projetos, né? Porque para cada um de nós Deus tem projetos. E às vezes a gente deixa de viver os projetos de Deus, né? Pela nossa desobediência, nossa teimosia. A gente deixa de ver os projetos de Deus para a nossa vida e quer viver os nossos, quer facilitar. E nem sempre é o correto, né? Aliás, não é o correto, né? A gente tem sempre que viver conforme a vontade de Deus, né? Então, enquanto antes a gente fazer a vontade de Deus, menos dano será. Porque Deus não vai medir esforço, gente, para salvar você e a sua família. Eu quero abordar aqui com vocês, para complementar o que eu estou falando, sobre a história de Jonas. Que Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive para profetizar contra aquela cidade, contra aquelas pessoas, né? Porque Deus queria a conversão daquelas pessoas e aquelas pessoas não se convertiam, eram desobedientes. E Jonas foi desobediente com Deus, né? Ele foi para Tarsis e naquele percurso de indo para aquela cidade, né, desviando-se do que Deus tinha pedido para ele, Deus permitiu que Jonas fosse engolido por aquele peixe, né? Olha aí a semelhança, né? De que Deus não vai medir esforços para te salvar, né? Deus permitiu que Jonas fosse engolido por aquele peixe e ele passou 3 noites e 3 dias, né, agonizando, amedrontado, com medo, né, angustiado. E ali Jonas se arrependeu, né, da desobediência dele com Deus, pediu perdão para Deus, né, e é claro que Deus perdoa Jonas. Naquele terceiro dia, Deus ordenou para aquele peixe que expelisse Jonas, né. Então Jonas voltou para Nínive, né, para fazer então o que Deus tinha pedido para ele, né, que era para profetizar, para pregar para aquelas pessoas. E a história de Jonas, gente, ela aborda várias experiências, né? Vários ensinamentos, né? Ela aborda a misericórdia infinita de Deus, né? Porque diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, nossa desobediência, das nossas limitações, Deus é grandiosamente misericordioso. E Ele perdoa os nossos pecados, né? Basta a gente se arrepender, orar, pedir para Deus, para que Deus possa nos perdoar, que Deus vai sim nos atender, né? Igual Deus fez com Jonas, né? Que aí Jonas pregou, né? Foi obediente com Deus, né? Foi fazer o que Deus tinha pedido para ele. E é isso aí, gente. Hoje o que eu trouxe para vocês é sobre essa passagem de Jonas, né? E falar sobre a gente não deve ir contra as palavras, contra o que Deus quer para a vida da gente, né? Quanto antes a gente ceder o que Deus tem para nós, menos dano será, né? Ceder aos projetos de Deus, né? Então tá, gente, é isso aí que eu quero deixar para vocês. Não deixa de ativar as notificações, de dar um joinha. E, gente, muito obrigada por assistir o meu vídeo.